O robozão finalmente despertou e será que agora que vamos descobrir pra que ele veio? Bom, já começou ali pedindo desculpas para Joy Boy, mas por que ele está se desculpando com Joy Boy? Bom, tenho aqui as minhas hipóteses e vamos falar deste capítulo 1111 de One Piece, que foi um tanto quanto interessante, por assim dizer. Antes de começar, eu peço para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante você fazer isso. Além disso, você pode apoiar o canal tornando-se membro e ter acesso aqui a conteúdos exclusivos que estão por vir no canal, fora os que já tem. E também tem uma rifa, onde eu estou rifando o volume 1 de One Piece, uma Akuma no Mi de Biscuit e um boneco de 26 centímetros do Shanks. Primeiro link fixado aí no topo dos comentários. No capítulo passado, nós tivemos o São Marcos invadindo ou tentando invadir. Agora foi mostrado que ele conseguiu invadir o domo, né? O maluco foi na bicada ali e entrou. E ao chegar, ele se depara com uma cena interessante. Ele vê o Rob Lucci em pé enfrentando o Zoro. E uma coisa que eu achei muito legal dessa parte é porque assim, o Zoro foi zoado pelo Sanji e foi com tudo pra cima do Rob Lucci. Aí beleza, Zoro derrotou o Lucci, mas aqui mostrou que não foi bem assim. O Lucci ainda estava de pé. Eu acho muito legal você mostrar que o Lucci tem uma resistência, primeiro, porque ele tem uma Akuma no Mi Zoan, segundo, porque ele é um personagem que ele foi o vilão principal de um arco, sabe, de uma saga e tal. Então você simplesmente reduzir ele agora seria uma coisa meio, não é tão legal. Então manter ele, tipo assim, foi uma vitória do Zoro, né, a gente pode sim considerar uma vitória, mas o Rob Lucci conseguiria enfrentá-lo ainda um pouco mais. Então eu achei interessante, tanto é que você vê que quando o Jinbei pega o Zoro e vai embora e o Lucci volta à sua forma normal, você vê que ele está bem cansado, tá bem avariado, por assim dizer, né? Mas ele ainda, a sua honra não o permitiria desistir, ele ainda continuaria essa batalha. E quando o Pássaro Louco chega pra ele e pergunta onde tá todo mundo, é bem legal porque você vê que assim, uma coisa que foi mostrada desde Enies Lobby, o Lucci, ele tem esse lado frio, esse lado que não se importa com as coisas, mas com as pessoas que estão do lado dele, ele tem um certo sentimento, né? Se você viu a história de capa da CP9, né, da CP9, ou da CP9, se assim você preferir, você vê que ele tem ali um certo cuidado com as pessoas que estão do seu lado. E a mesma coisa ele mostra aqui em relação ao Kaku. Eles desenvolveram uma amizade, ele se preocupa de certa forma com o Kaku, pedindo ali pro São Marcos, na hora que for matar todo mundo, pelo menos poupar a vida do Kaku. Mas, assim como o Saturno, o São Marcos enxerga todo mundo como inseto descartável, né? E ele joga do tipo assim, olha, eu vou tentar, mas não prometo nada. Porque assim, né, olha, é difícil você salvar o inseto quando você tá tentando eliminar a colmeia, né, do tipo, beleza, cara, vou atirar todo mundo ali, se ele se salvar, salvou, se não se salvar, fazer o quê, né, meu querido, é a vida. E finalmente o grande reencontro, Dory, Brog e Luffy. Cara, é bem interessante essa parte, que eles estão falando assim, né, olha que legal, Luffy, essa forma que você tá parece muito a forma do deus de Elbaf, como que você sabia como ele se parece? E o Luffy do tipo, mano, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando, mas bora fugir daqui e depois ainda continuamos essa conversa. Então, foi confirmado agora que o deus de Elbaf é sim Nika. E isso responde uma pergunta que inclusive me mandaram no Instagram. Não sei onde está meu celular agora para pegar quem foi que mandou a pergunta. Mas a gente tem tudo que é relacionado a Nika é extremamente gigantesco, né? O Iron Giant é gigante, Zunisha é gigante, então tudo que está relacionado a Nika é gigante, fazendo com que a gente possa deduzir que Nika também era um gigante, que Nika, aquele chapéu gigante lá, que está naquela câmara congelada que Musamá estava, era realmente o chapéu de Nika e que Nika era um gigante, então tudo está encaminhando para esse lado. E aqui a gente tem um panorama geral onde tá todo mundo para tentar escapar, que é bem interessante a gente ver esse panorama, ver que o Sanji falou para eles, olha, eu tô indo na frente, mas traz o Luffy, que o Luffy vai ficar lá atrás. E cara, eu gostei disso quando eles tocam aqui a corneta, né, para avisar para os outros que finalmente encontraram o Luffy, já é hora de partir. E aí vem o Bisão aqui, né, o Top Man, só falar, então é buzininha que vocês querem? Então toma a buzininha. Isso me lembrou muito uma cena de Máscara, né? Já que a gente tá nesse conceito de Gear 5, o Luffy lembra o Máscara, né? A questão da... Só que o Máscara tem a Tom Force, o Luffy até agora, tudo que ele fez não me demonstra que ele tem a Tom Force, ele apenas utilizou o poder da sua Akuma no Mi
pra fazer as coisas. Mas essa cena da buzina é muito a cena do Máscara, a hora que ele tá, acho que na rua, o maluco buzina pra ele puxa a buzina e devolve. Então foi exatamente isso que eu lembrei quando eu vi essa parte. E aí, cara, essa cena do Luffy, a buzina, sim, foi tão forte que o Luffy se despedaçou em pedaços. Isso me lembrou também Toy Story, quando, não vou lembrar em qual cena, mas que o Sr. Cabeça de Batata se desmonta todinho. Foi o Luffy aqui, ó, Luffy Cabeça de Batata. Foi-se embora, chapéu, cicatriz, chinela, até o detalhezinho da bermuda foi-se embora, cara. Essa cena animada vai ficar extremamente engraçada, né? E até os caras falam, ô Luffy, você tá bom, mano? Seu corpo tá muito engraçado. Aí o Luffy tá, opa, essa foi por pouco, colocando as coisas tudo de volta. Igualzinho o Sr. Cabeça de Batata, né, cara? Mas enfim, gostei dessa cena deles defendendo o Luffy, né? O título do capítulo é o Escudo do Sol ou o Escudo Solar. E aqui nessa cena fez muito sentido pra mim quando eles são atacados pelo Topman, que os dois protegem o Luffy, né? Então eles são o escudo do Sol. No caso, o escudo do Deus do Sol. Então foi bem legal. Agora, eles protegendo o Luffy, não porque o Luffy é o Deus do Sol, mas porque o Luffy é o amigo deles. Sabe, o Luffy foi o que fez a rivalidade deles acabar, o Luffy ajudou eles, o Luffy permitiu com que eles voltassem para o mundo e sem que soubessem, Dory e Brog foram salvos pelo Deus do Sol. Então é bem aquele ciclo, né? Eles foram salvos no passado pelo Deus do Sol e agora eles estão voltando para salvar o Deus do Sol, que nada mais é do que Luffy, o seu amigo. Então eu gostei dessa cena muito bonitinha, eles mandando, né, o javalizão gigante para longe e pensando assim, olha, a gente vai fugir, mas não vai ser bem uma fuga, uma vitória, porque, cara, a gente mandou o maluco pra longe, depois o Luffy pegou, puxou o taco de beisebol e mandou ali de volta as bombas explosivas venenosas que explodiu todo mundo. E é muito legal essa parte aqui, quando eles estão indo embora, que eles falam, nossa, vamos fugir, o Luffy chega e fala, cara, não tem como, não importa o que eu faça, esses malucos não perdem, parece que eles são imortais. E aí os caras falam, tipo, opa, pera aí, eu nunca vi nada assim, imortal, não lembro de nenhum poder assim, será que já teve algo assim no mangá de One Piece? Já teve algo assim no mangá de One Piece, e em breve eu falarei sobre isso, porque tem relação com outra coisa que aconteceu nesse capítulo. Eu tinha pensado em trazer tudo nesse capítulo, mas como a gente vai ficar umas 3 semanas de pausa assim em One Piece, eu vou trazer essas outras informações no outro vídeo um pouco mais detalhado, para eu poder... que se eu colocasse aqui ia ficar um vídeo extremamente longo e cansativo, então eu quero colocar num outro vídeo onde eu consigo detalhar melhor, até para poder estudar melhor algumas coisas que eu quero pegar aqui. De qualquer modo, eles estão tentando fugir, a gente tem aqui o cenário Dory, Brog e Luffy indo atrás do Sandy com o Vegapunk para chegar até o navio, temos lá o Sop lá em cima com o Brook e tudo mais. Cara, o Sunny, eu tava até agora pensando que eles vão tentar colocar o Sunny dentro do navio dos gigantes, sabe? Que o Sunny não vai navegar, o Sunny vai meio que como se você colocasse... Sabe aquele mini Mary que tem dentro do Sunny? O Sunny vai se tornar um mini Sunny dentro do navio dos gigantes. Imagino que eles vão fazer isso. E aí tem os caras da Marinha tentando impedir o Sandy correndo com o Vegapunk. E cara, essa cena final foi a cena que me chamou mais atenção, porque a gente tem lá o Marcos tentando encontrar onde tá, né, cadê a sala que é exibida no monitor. Imagino que ele esteja falando da sala no subsolo, onde tá todo mundo preso, e principalmente lá os serafins e os membros da CP0. E aqui tem duas partes no final que eu não tinha pegado essa referência na primeira leitura, mas lendo novamente eu acabei pegando, que a galera pergunta pro Kizaru, Kizaru, você tá bem? Ele, minhas feridas são profundas, só me deixem descansar. E ele continua cobrindo a cara. Isso corrobora bastante com aquilo que eu falei na primeira vez em que ele foi jogado nesse navio, que as feridas que ele está falando não são feridas de batalha, não é que ele foi cortado ou que ele está machucado, mas é que são feridas sentimentais, sabe? Ele machucou pessoas que ele amava, que ele se importava, que ele gostava, e por isso ele está cobrindo o rosto, porque ele está envergonhado de tudo que ele fez, sabe? A justiça e o sentimento de dever e de cumprir aquilo que foi ordenado fez com que ele matasse uma pessoa que ele amava, ou pelo menos na cabeça dele, ele matou uma pessoa que ele amava, que era o Vegapunk. Ele tinha ali um carinho pelo Vegapunk, mas em prol da justiça, ele teve que acertar o Vegapunk. Então essas são as feridas profundas de Kizaru, sabe? Ele está machucado sentimentalmente, basicamente de coração partido. Ele entende agora
o nosso querido Ace, né, que fica com aquele buraco no peito. Enfim, e aí, gigantão Iron Giant levantou pedindo desculpa pro Joy Boy. A gente vê que ele tá meio avariado de batalha, né, você vê que ele tem um chifre quebrado, não lembro dele ter esse chifre inteiro, mas imagino que esse ato dele pedir desculpa pra Joy Boy pode estar diretamente relacionado com aquela mensagem do Poneglyph na Ilha dos Tritões. Imagino que o robozão, né, essa tecnologia do século perdido tenha sido criada justamente para ajudar o Joy Boy a enfrentar o governo mundial daquela época, né? Ele foi construído há 900 anos atrás, se não me engano. Então, quando o Joy Boy morreu ou desapareceu, imagino que ele tenha pedido, como último pedido, proteja a Ilha dos Homens Peixes. Por quê? Porque há 200 anos esse robozão atacou Marejô, e há 200 anos foi quando os Homens Peixes, se não me falha a memória, foram exilados do mundo e colocados lá no lugar que eles estão hoje. Então, assim, pode ser que ele tenha prometido proteger os Homens Peixes e não foi capaz. Então, por isso ele está pedindo desculpa pro Joy Boy. E ele sente como se o Joy Boy tivesse voltado para punir ele por ele não ter protegido os Homens Peixe. Então vai ser muito interessante, se for realmente isso, quando ele encontrar o Luffy com a aparência de Joy Boy e ver que tem o Jinbei ao seu lado, sabe? Então, tipo, então você voltou pra fazer aquilo, pra cumprir a sua missão, pra fazer aquilo que eu não consegui. Cara, eu tô bem curioso pra ver como vai ser essa cena, porque até então eu não conseguia ver uma forma deles escaparem de Egghead, mas a aparição do Iron Giant mostra que talvez exista uma forma assim deles conseguirem escapar, sabe? É um robozão gigante que tem uns caras falar, é maior do que um gigante, então é um titã colossal demoníaco. Lembrou bastante a cena quando apareceram os... esqueci o nome dos Numbers de Wano, né? Os Numbers apareceram. E outra coisa que me lembra também esse Iron Giant, ele parece um pouco o Oars, sabe? Então talvez se você pegar a sombra dele, ele lembra o Oars. Pode ser que esse Iron Giant tenha sido construído naquela época para enfrentar monstros como o Oars. E ele foi utilizado para tentar ajudar na guerra contra o governo mundial. Então é um robozão que aparece, deixando mais mistérios ainda, mas eu sinto que agora aos poucos os mistérios vão começar a se resolver, principalmente o que se fala refere ali ao Joy Boy. Eu acho que já passou da hora da gente ter uma noção, não precisa revelar de fato o que foi o século perdido e tal, mas eu acho que mais detalhes sobre o Joy Boy. Eu não acho que o Iron Giant vai ser o responsável por isso, mas como o Luffy está indo para Elbaf, e Elbaf tem o deus de Elbaf, que a gente sabe agora que era Nika, então imagino que lá o Luffy vai descobrir os poderes da sua fruta, vai descobrir o real nome da sua Akuma no Mi, e lá ele vai saber um pouco mais sobre a história do século perdido, a história de Joy Boy, principalmente se o Jaguar de Sal estiver lá. Então imagina que interessante, o Luffy chegando em Elbaf, descobrindo mais sobre o passado de Nika, qual é os seus poderes, e outra assim, se ele, sem saber o que é o seu poder, qual é a sua economia, ele já consegue ter essa liberdade, imagina se ele souber que ele tem a liberdade de fato para fazer o que ele quiser com este poder, né? Pelo menos até então foi o que deu a entender. De qualquer modo, não acho que o Luffy vai meio que se importar muito com isso, ele vai dar tipo, beleza, legal, foda-se, sabe? Tipo, ele é bem assim. Mas vai ser interessante se for realmente o Jaguar de Sol que estiver lá, o reencontro dele com a Nico Robin. Cara, isso vai ser algo extremamente emocionante. E eu vou ter que preparar meu psicológico pra isso. Bom, de qualquer modo, foi um capítulo bem interessante. Esse fato das chamas não afetarem o robô pode estar diretamente ligado ao fato dele ter sido preparado para lutar contra os Lunarianos também, sabe? De não ser afetado pelas chamas. Então tem muita coisa que esse robozão pode revelar pra gente, ou simplesmente muitos outros mistérios que ele vai deixar a gente curioso em saber. E eu conto com a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou deste capítulo? Comenta bastante aí e deixa o like também para esse vídeo engajar e chegar a mais pessoas e nós continuarmos espalhando a palavra de One Piece pelo Brasil. A gente se volta no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau, tchau.